Olá, amigos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar da mulher cananeia, a mulher estrangeira. Está em Mateus 15, 21 a 28. E também em Marcos 7, 24 a 30. Jesus tinha saído de Cafarnaum e estava indo com os seus discípulos para as terras de Tiro e Sidom. Esse lugar era onde moravam os cananeus. Eles saíram porque Josué os expulsou e embora para este lugar. E hoje até é o Líbano. Quando Jesus estava indo para uma casa, ele pediu aos discípulos que ele queria ficar mais reservado. E talvez por cansaço e talvez por algum propósito. E de repente surge uma mulher, não uma mulher do povo de Deus, mas uma gentia, uma mulher sírio-fenícia, grega. E essa mulher, ela vinha atrás de Jesus, ela não estava chamando, ela clamava, ela gritava: Jesus, filho de Davi. Ela pedia socorro. Os apóstolos, mais do que Jesus, eles ficaram muito incomodados e perguntaram a Jesus se queria que detivesse aquela mulher que vinha atrás deles. Jesus não disse palavra, Jesus ficou em silêncio. E o comportamento dele nessas passagens era bem diferente do que ele acostumava fazer. E depois de um pouco, houve um diálogo muito interessante, que foi o seguinte. E ele respondeu e disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. É muito interessante porque esse diálogo, quando a pessoa lê a primeira vez e não reflete nele, ou não tem conhecimento desse propósito, desse texto, parece que Jesus estava indiferente. Ele não iria dar uma resposta satisfatória para essa mulher. Tudo concorre para o bem daqueles que buscam a Deus. Ela insistiu. Qualquer pessoa que não fosse humilde como ela, poderia ter dito: então tá, isso não é para mim, eu vou voltar, eu não sou do povo de Deus. Ela foi persistente, como nós também devemos perseverar nos caminhos de Deus para recebermos ao final a coroa da vida. Essa mulher foi humilde. Qualquer outra poderia também ter respondido de maneira desagradável, mas ela, ao invés de agir de maneira negativa, ela se prostrou e adorou, mesmo sem saber se ela iria receber o que ela pedia, porque sua filha estava endemoniada. E ela devia sofrer muito quando a filha tinha essas crises. Inclusive, ela teve que amarrá-la para ela buscar a Jesus. Uma mãe, numa situação dessa, ou de uma doença, ela vai longe atrás do recurso. E quando ela chama Jesus, filho de Davi, é porque ela, mesmo sendo estrangeira, ela sabia da promessa do Messias, que vinha para restaurar o seu povo. Mesmo assim, só de ouvir falar de Jesus, o filho de Davi, ela o chamou de Senhor, ela o adorou, ela prostrou diante dele. Ela teve muita fé. A fé dessa mulher, ela foi preponderante, ela foi decisiva, porque a gente não ouve Jesus dizer o demônio sair ou expulsar o demônio, não. É como ele disse em outra passagem: a sua fé te salvou. Ela não foi buscar por ela mesma, ela foi buscar pela sua filha, porque toda mãe busca pela sua família, e ela estava ali, passando por aquela situação de um certo modo constrangedora. E a sabedoria dela, ela falou assim no mesmo esquema dele, porque quando ele disse que o pão não podia ser deitado aos cachorrinhos,
Ela compreendeu a mensagem e ela respondeu no mesmo nível. Ela responde sim, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Porque o povo que não era de Deus, os cananeus, os samaritanos, eles eram tidos como pessoas inferiores e comparados a cachorrinho. Ali ela estava sendo comparada a uma cachorrinha. Então Jesus, ele falou nessa linguagem, que era uma linguagem que ela poderia compreender. E ela pôde entender que ela respondeu da mesma maneira. E ele achou a fé dela muito forte, a sabedoria dela e a humildade. E quando ela chegou em casa, a sua filha, ela estava curada. Ela estava livre daquela possessão. Nós também temos que levar esse exemplo para a nossa vida, porque nós temos que insistir, porque isso aumenta a nossa fé. Quanto mais buscarmos, quanto mais difícil, mais nós buscamos. E cada vez que buscamos, que clamamos, que oramos, nós estamos nos aproximando cada vez mais de Deus. Aquela era a hora dela, era a hora da filha dela, e ela buscou a pessoa certa. Tantas pessoas buscam em lugares estranhos, com pessoas estranhas, mas ela buscou aquele que era a própria bênção, aquele abençoador, Jesus, a quem temos que recorrer, a quem devemos recorrer, que Ele não nos deixe sem resposta. Às vezes o silêncio é necessário, às vezes aquele tempo de espera é importante, porque o Senhor, Ele não chega cedo nem tarde, Ele chega na hora certa. Não foi à toa que Ele passou por ele naquele horário, não foi à toa que Ele recomendou que não incomodassem, porque os discípulos apenas estavam obedecendo ao Mestre, mas só o Senhor Jesus, Ele tem a verdade. Só Ele sabe o que cada um de nós precisa e de qual a maneira de sermos atendidos. E essa mulher, ela ficou nessa história como uma mulher que persistiu, que perseverou, que se humilhou, que adorou, que reverenciou, que reconheceu Jesus como o seu Senhor. Ela foi alcançada. Aquela mulher gentia, que não fazia parte do povo de Deus, estrangeira, ela foi alcançada pela graça do Senhor. Que nós possamos pensar nesse texto e aprendermos dela, e mais, aprendermos de Jesus, que é